Olá, seja bem-vindo aí para mais uma aula de Mecânica dos Sólidos 2, aula muitíssimo importante para a compreensão dos próximos tópicos da nossa disciplina. Eu diria que da parte de transformação de tensões, essa daqui é a parte mais importante. O que nós vimos até agora? Nós vimos primeiramente que as forças internas podem ser representadas por um tensor das tensões, tensor de Cauchy. Nós vimos que esse tensor é um tensor simétrico. Nós vimos também que se nós tomarmos sistemas de referências diferentes em um mesmo ponto, em uma mesma estrutura, nós vamos encontrar componentes diferentes para esses tensores. Mas, como isso é um tensor, deve haver uma relação entre elas, e a gente consegue fazer uma transformação então. E aí a gente consegue resgatar a equação número 6 da nossa primeira aula sobre a transformação de tensões, que ela está parcialmente colocada aqui. E nós vimos a importância disso em algumas aplicações relacionadas a materiais não isotrópicos, né? Materiais com fibras que respondem, que possuem resistências diferentes em direções diferentes, então era importante nós obtermos aí as componentes de tensão segundo um plano criticamente orientado. Mesma coisa nós vimos para um cordão de solda. Mas se eu estiver trabalhando com material isotrópico, homogêneo, bem bonitinho, bem comportado, o que eu vou fazer para dimensionar esse material? Que componente de tensão eu vou usar? Se essas componentes elas ficam mudando de acordo com o sistema de coordenadas. É aí que vai entrar aí o conceito de tensões principais. O que eu entendo por tensões principais? As tensões principais se referem à máxima e mínima tensão, componentes de tensão normal que podem aparecer. Então, a máxima tensão normal e a mínima que podem aparecer. Se você quer verificar o efeito da tensão normal, é óbvio que você vai ter que procurar um sistema de coordenadas que te dê o máximo valor de tensão normal, tá? Ou o mínimo se ela for negativa. Então, vamos começar relembrando a equação 6 da aula passada. Nós vimos que nós tínhamos aí o tensor expresso segundo o sistema de coordenadas x e y. Vamos fazer aqui então um rascunho desse sistema de coordenadas. Vamos deixar aí o y para cima. Nós estamos trabalhando por enquanto no 2D. Depois a gente estende isso daqui para o 3D e vocês vão ver que, na verdade, todos esses conceitos aqui vão ser facilmente aplicados aí no 3D. E eu posso ter aí um sistema de coordenadas x', y', que vai possuir uma inclinação θ em relação ao sistema original. Então aqui é x' e y'. Bom, se nós colocarmos aqui um versor na direção do eixo x', e eu vou escrever as coordenadas desse versor, um vetor diretor desse eixo, né, um vetor unitário diretor do eixo x', vou escrever as coordenadas dele em relação a x e a y, e depois vou colocar aqui um vetor unitário também, um versor m na direção do y', eu posso escrever essa transformação de tensão como sendo L1, L2, M1, M2, que seriam as componentes x de L, y de L, x de M e y de M. Isso daqui era a nossa matriz de rotação transposta. Tá? E nós tínhamos aqui o tensor segundo as coordenadas x e y, e por último nós temos aqui a matriz de rotação, L1, L2, M1 e M2. Então nós temos aí o tensor segundo o novo sistema de coordenadas igual a matriz de rotação transposta, que multiplica o tensor das tensões segundo x e y, vezes a matriz de rotação. Essas matrizes aqui também são tensores, ok? Bom, note que sendo simétrico, olha só, eu repeti aqui essa mesma componente. O tensor é simétrico, então essa componente é igual a essa. Assim a gente elimina uma variável do problema. Não preciso ficar escrevendo aqui o y', x' ou yx. Posso manter apenas xy. Assim a gente fica com 3 variáveis de tensão no caso plano. Bom, daí nós pudemos escrever também, vamos apagar esse cara aqui, vamos resgatar as equações
número 8 e 9. Então nós tínhamos a equação número 8, que a partir de desenvolver aqui essa equação L1, L2, M1, M2, que multiplica o tensor de Cauchy, que multiplica L1, L2, M1, M2, matriz de rotação e rotação transposta, nós pudemos obter aí essas duas expressões. Uma para tensão normal e outra para tensão de cisalhamento. Que interessante a gente observar aqui, que existe um balanço entre tensão de cisalhamento e tensão normal. Significa que se a magnitude da representação das tensões normais aumentar, essa daqui deve diminuir. Se essa daqui aumentar, das normais deve diminuir, à medida em que eu mudo o meu ângulo θ. Tá? Mas que valores extremos que as tensões de cisalhamento poderiam assumir? Qual que seria o valor que eu poderia considerar que seria de mínima representação? Se você observar aqui nessa equação, a tensão de cisalhamento ela vai ser uma função da diferença entre as tensões normais e da tensão de cisalhamento no plano anterior do ângulo θ. Tá? Como que eu posso fazer para saber qual que é o valor que causa a mínima representação da tensão de cisalhamento aqui? Seria o valor mínimo de tensão de cisalhamento? Ou máximo de tensão de cisalhamento? Bom, vamos ver o que acontece aí com as componentes de tensão de cisalhamento quando a gente provoca uma rotação do sistema de coordenadas. Então vamos pensar aqui nesses dois estados de tensão, que na verdade são o mesmo estado de tensão. Tá? Eu tenho aqui uma tensão normal de magnitude A, atuando nesse sentido, aqui outra tensão normal de magnitude B, atuando nesse aqui, e aqui uma tensão de cisalhamento de magnitude C. Agora, essas tensões são positivas ou negativas, quanto que elas valem? Depende de como estão os seus eixos. Vamos colocar aqui inicialmente os nossos eixos x' na direção indicada aqui. Então esse daqui vai ser o eixo x', e eu vou colocar eixo y' nesta direção. Y' está aqui. Bom, isso significa que para esse caso eu tenho uma tensão normal sigma x' positiva de tração que vale igual a A. Tenho também uma tensão normal sigma y', que é positiva e é igual a B. Muito bem. E quanto vale minha tensão de cisalhamento? Eu vou ter aqui para esse caso uma tensão de cisalhamento tal x', y', que vai ser positiva e igual a C. Ok? Vamos agora para esse mesmo elemento com outro sistema de coordenadas. Esse novo sistema de coordenadas aqui, eu vou escolher colocar agora o y' na direção de B. Então aqui nós temos y' e vamos colocar o x. Eu fiz o contrário aqui. Eu quero colocar o x' na direção de B. No caso anterior nós já tínhamos o y' na direção ali dessa componente de tensão que possui magnitude B. Tá? Então vamos trocar aqui. Vamos colocar o x' na direção de B e o y' na outra direção. Então aqui está o eixo x' e aqui o eixo y'. Vamos olhar para essas componentes de tensão aqui e vamos dar o valor delas. O que vai acontecer aqui na direção de x'? Eu vou ter uma tensão normal que vai ser positiva, vai ser de tração e vale B. Eu vou ter na direção do eixo y' uma tensão normal que vai ser positiva, vai ser de tração e tem magnitude A. Note que só trocou aqui aonde estava cada uma das coordenadas, mas as duas tensões normais continuam sendo positivas. Agora, se eu for observar a tensão de cisalhamento, segundo a minha notação, o que acontece aqui? Segundo a nossa convenção de sinais, se essa componente aqui está cortando o eixo x para baixo, ela resulta numa componente negativa. Então acontece que nesse caso aqui, tal x', y' vai ficar igual a menos C. Então note que esse cara aqui, tal x' igual a menos C, e esse daqui, tal x', y' igual a mais C, eles provocam aí, eles
eles atuam juntamente com as mesmas componentes de tensão normal. Tá? Apenas muda em qual eixo uma está e a outra está. Logo, o valor mínimo de tal x' não deve influenciar ali no problema. O que deve influenciar no problema, ou seja, o que deve fazer com que eu tenha o par x' e y' de maior representação em relação às tensões normais, é quando eu tenho esse valor nulo. Tá? Porque se ele for negativo ou se ele for positivo, não vai fazer diferença. Eu vou trocar apenas na direção de qual eixo é que está a maior e de qual eixo que vai estar a menor das tensões normais. Já se ele for igual a zero, então eu vou ter a menor contribuição de tensão de cisalhamento e logo a máxima contribuição de tensões normais naquelas equações de transformação. Então vamos partir desse princípio aqui. Vamos considerar que a nossa máxima contribuição de tensões normais ocorre quando tal x', y' for igual a zero. Vamos utilizar as equações de transformação que nós acabamos de recapitular aqui então para admitir isso. Vamos voltar aqui para a equação número 6, escrita na forma matricial primeiramente. Okay? Vamos repetir aqui as outras equações, as equações 8 e equação 9, mas primeiramente vamos trabalhar na equação número 6, de uma forma matricial, porque vocês vão enxergar algo bastante interessante. O que eu vou querer fazer com essa equação então? Essa equação aqui eu vou querer pegar apenas uma parte dela. Eu vou querer considerar que tal x', y' é igual a zero. Para esse cara aqui sendo igual a zero, quanto vai valer o sigma x'? Eu vou escolher aqui, começar analisando quando o comportamento de sigma x', quando tal x', y' é zero, considerando esta coluna. Para nós extrairmos apenas esta coluna dessa equação aqui, basta nós considerarmos um vetor coluna que contenha tal x', y' na linha de baixo e sigma x' na linha de cima. Aqui nós mantemos aí a matriz de rotação transposta, L1, L2, M1, M2. E aqui, do lado direito dessa matriz de rotação, continua o nosso tensor das tensões segundo as coordenadas x e y. E aqui do lado direito, agora as coisas vão mudar um pouquinho. Tá? Para que eu fique com essa coluna aí, eu vou multiplicar apenas pela coluna do vetor L, L1 e L2. Então note que aqui eu tenho produto dessas duas matrizes aqui, uma 2 por 2 vezes essa matriz aqui, que é uma de duas linhas por uma coluna, 2 por 1, vai resultar aí numa matriz de também duas linhas por uma coluna, que vai ser exatamente essa daqui. Note aí que com esse tensor sendo simétrico facilita bastante a nossa vida. Tá? Bom, vamos agora, primeiro de tudo, zerar esse termo. Eu quero buscar exatamente o caso em que ele é zero. Eu assumo que ele sendo zero, ou o sigma x' vai ser a minha máxima tensão, ou ele vai ser a minha mínima tensão normal. Vamos descobrir isso mais para frente. Por enquanto, vamos zerar esse cara. Então, ao invés de um valor tal x', y', eu tenho aqui uma prescrição de que ele precisa valer zero. Bom, para a gente ficar com essa equação melhor escrita aqui, vamos pré-multiplicar aí os dois lados dela pela inversa dessa matriz aqui. Essa matriz aqui é a matriz de rotação, uma matriz de cossenos diretores, e a gente sabe que a inversa dela é igual à transposta. Tá? Então, vou colocar aqui essa propriedade para a gente relembrar. A gente sabe que a matriz de rotação transposta na menos 1, então aqui vai ficar R na menos T, a inversa da matriz de rotação transposta, vai ser igual à matriz de rotação. Então, basta multiplicar aqui os dois lados por essa matriz de rotação. Quando nós fizermos isso, multiplicarmos os dois lados pela matriz de rotação, nós vamos ficar com essa equação aqui, então, dessa forma. L1, L2, M1 e M2, que multiplica sigma x', 0. Isso daqui vai ter que ser igual
a L1, M1, L2, M2, que multiplica a transposta dela, ou seja, L1, L2 na primeira linha e M1, M2 na segunda linha, que por fim vai multiplicar o tensor das tensões. Agora eu vou representar o que está daqui para frente contraído para caber aqui nessa linha, para ficar mais fácil a visualização aí na tela. Sigma, que é o tensor das tensões segundo x e y, e aqui esse vetor que seria o nosso vetor L. Então, está aqui, sigma vezes L. Bom, o que vai acontecer com esse cara aqui? Vai virar a matriz identidade. E a matriz identidade não vai ter efeito nenhum daqui para frente desse lado. Tá? Então, esse cara aqui vai ficar a matriz identidade. Aqui. Muito bem, o que vai acontecer do outro lado aqui? Bom, do outro lado nós vamos ter um resultado que vai ficar L1 que multiplica sigma x' e na segunda linha L2 que multiplica sigma x'. Nós vamos ter esse vetor aqui igual do lado de cá, matriz identidade, posso retirar ela, posso desaparecer com ela, então eu vou ficar com sigma x, tal xy, tal xy e sigma y. Isso daqui que multiplica L1, L2. Bom, qual que é uma forma matricial de escrever esse cara aqui? Como que eu posso escrever ele em uma forma de matriz? Eu poderia escrever isso como sendo uma matriz sigma x', 0, 0 e sigma x', que multiplica L1, L2. Se eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou ter exatamente esse vetor. Tá? Isso daqui então vai ficar igual a sigma x, tal xy, tal xy, sigma y, vezes L1 e L2. Eu vou marcar aqui essa equação. Então essa vai ser a nossa equação número 12. E agora vamos continuar. Bom, o que eu posso fazer nessa equação número 12 aqui? Eu posso, antes de tudo, notar que o que está aqui na esquerda pode ser escrito como um escalar, sigma x', que multiplica a matriz identidade, 1, 0, 0 e 1, que multiplica o vetor L1 e L2, que vai ser igual ao tensor das tensões segundo x e y, sigma x, tal xy, tal xy e sigma y, que multiplica o mesmo vetor L1, L2. Bom, a matriz de identidade não faz efeito aqui, logo eu posso reescrever aqui essa equação como sendo... Eu vou inverter aqui os lados, tá, para ela ficar mais interessante. Sigma x, tal xy, tal xy, sigma y, isso daqui, que multiplica L1, L2, vai ficar igual a um escalar sigma x', que multiplica L1, L2. Essa daqui vai ser a nossa equação número 13. E essa equação representa um problema bastante interessante. Agora, sem medo nenhum, sem medo de ser feliz, aí lembre de álgebra. Quando eu tenho uma matriz que multiplica um vetor, que vai ser igual a um escalar que multiplica o mesmo vetor, quando eu tenho isso daqui, que tipo de problema é esse? Bom, esse daqui vai ser um problema de alto vetor e alto valor. Tá? Então aqui está aí o problema de alto valor e alto vetor dessa matriz, ou seja, do tensor das tensões. O alto valor vai ser sigma
e o autovetor vai ser L. Significa que sigma é o valor que eu estou procurando, que é a máxima ou mínima tensão normal, e L é o vetor que indica a direção onde atua essa tensão. Ok, agora tudo caiu no problema de alto valor e alto vetor. Basta resolvermos esse problema aqui. Como que eu vou fazer para resolver o problema de alto valor e alto vetor? Bom, você vai procurar a raiz do polinômio característico da sua matriz, no caso do nosso tensor das tensões. É isso que nós vamos fazer. Como que a gente pode fazer para obter isso daí? Imaginando que você não lembra de nada de álgebra linear, tá? Vamos voltar para a equação número 12 e vamos reescrever a equação número 12. Então, a equação número 12, nós tínhamos matrizes dos dois lados. Tá? Essa equação número 12, aqui o que eu posso fazer com ela? Eu posso subtrair dos dois lados isso daqui. Se eu subtrair esse termo dos dois lados, esse termo aqui que eu vou chamar, eu já usei A hoje, né? Eu usei A e B, vou chamar de C esse termo aqui. Eu vou subtrair C dos dois lados da expressão número 12. Vamos ver o que acontece. Subtraindo C dos dois lados da expressão número 12. Você pode fazer isso daí de forma mais lenta se você preferir, mas o que vai acontecer é que nós vamos ter uma matriz menos outra matriz que multiplica um vetor L. Então nós vamos ter aqui L1 e L2 que multiplica. Aqui eu vou ter sigma x menos sigma x'. Aqui eu tenho tal xy. Depois eu tenho tal xy de novo. E aqui sigma y menos sigma x'. Isso daqui vezes L1 e L2, tudo que estava para o lado esquerdo da nossa equação número 12 vai se anular. Então, invertendo aqui os lados, isso daqui vai ficar igual ao vetor nulo, 0 e 0. Está aí nosso problema. Agora, olhando para esse problema aqui, esse daqui vai ser a nossa equação número 14. Qualquer pessoa aí que já terminou, está no ensino médio aí, vai saber me dizer qual que seria a solução desse sistema. Olha só, L1, L2, matriz multiplicando isso daqui igual a 0 e 0. Então, uma solução muito simples para esse sistema é 0 e 0. Essa seria a solução trivial. Então, vou colocar aqui, solução trivial, L1 igual a L2 igual a 0. Mas, espera lá, L1 e L2 é um versor diretor de um eixo, é um vetor unitário. Se ele é unitário, não posso ter 0 e 0, que dá norma 0. Tá? Então essa solução não é a que a gente está procurando, essa solução é inconsistente. Para que eu possa ter uma outra solução diferente dessa, o que precisa acontecer com esse sistema? Ele precisa ser um sistema que apresente mais do que uma solução. Precisa ser um sistema indeterminado. Tá? Para que eu transforme esse sistema num sistema indeterminado, eu preciso que o Q dessa matriz aqui seja igual ao Q. É uma característica bastante importante aí da álgebra linear. A gente sabe que a matriz ela não admite inversa quando o determinante dela é igual a 0. Então, sendo o determinante dela igual a 0, essa matriz vai ser uma matriz singular. Ou seja, eu vou conseguir ter aí diversas soluções para esse sistema, ou pelo menos mais do que uma solução para esse sistema. Tá? Então, o que a gente vai procurar aqui vai ser o determinante disso igual a 0. O determinante disso daqui vai dar o polinômio característico do nosso tensor das tensões. Ok? Então, escrevendo aqui, para que haja solução diferente da trivial, a gente aplica a nossa condição para que o sistema tenha mais do que uma solução, que é determinante de
sigma x menos sigma x', tal xy, tal xy e sigma y menos sigma x'. Isso daqui tem que ser igual a zero. Ok, vamos calcular esse determinante. Então, vamos procurar aí o polinômio característico dessa matriz. Nós vamos ter sigma x menos sigma x', que multiplica sigma y menos sigma x', tensões normais. Por favor, lembrem aí da diferença entre essa letra grega e essa daqui. Essa daqui é sigma, que representa a tensão normal. Essa daqui é tal, que representa a tensão de cisalhamento. A gente não pode mais confundir aí as letras que representam cada tipo de componente de tensão. E agora, com sinal de menos, o produto na diagonal secundária, é uma matriz 2 por 2, muito simples de se obter aí o determinante, vai ficar tal xy ao quadrado. Isso daqui igual a zero. Desenvolvendo essa expressão aqui, nós vamos ter sigma x' ao quadrado. Depois aqui eu vou ter menos sigma x vezes sigma x', menos sigma y vezes sigma x'. E tenho aqui ainda mais uma componente desse produto, que é sigma x vezes sigma y e menos tal xy ao quadrado. Isso daqui tem que ser igual a zero. Reorganizando aqui, nós vamos ter sigma x' ao quadrado menos, aqui eu vou ter sigma x mais sigma y, que multiplica sigma x', e ainda vai sobrar aqui para mim sigma x vezes sigma y menos tal xy ao quadrado igual a zero. Note que isso daqui é uma equação do segundo grau, onde nós teríamos aqui a que multiplica x ao quadrado igual a 1. Esse termo aqui, menos sigma x mais sigma y, seria o termo b. E este outro termo aqui seria o termo c. E preste atenção no seguinte, o que é a nossa variável aqui? Qual que é a nossa incógnita? Nossa incógnita eu estou marcando em azul aqui, é o sigma x', tá? Uma equação do segundo grau para a gente encontrar sigma x'. O que a gente conhece? A gente conhece sigma x, sigma y e tal xy. E sigma x', qual o significado dele quando eu encontrar aqui? Ou ele vai ser a máxima tensão normal que atua nesse ponto do material que eu estou analisando, ou ele vai ser a mínima tensão normal que atua lá. As duas podem ser importantes, né? Porque a mínima tensão normal pode ser a máxima tensão de compressão. E a máxima tensão normal pode ser a máxima tensão de tração que atua no material. Ok, note que para qualquer orientação inicial de x e y, essa equação aqui vai ter que ser sempre a mesma. Então, A, B e C não podem variar. De forma que sigma x mais sigma y, a gente diz que é o primeiro invariante do tensor das tensões. E ele é o dobro do que a gente chama de tensão hidrostática, que a gente vai ver com mais detalhes mais para frente. Isso daqui vai ser um segundo invariante do tensor das tensões. No caso 3D, nós vamos ter mais um invariante, nós vamos ter o terceiro invariante do tensor das tensões. Então, por enquanto, aqui a gente está enxergando dois invariantes, né? E eu numerei eles dessa forma. No próximo passo, no caso 3D, nós vamos ter três invariantes para o tensor das tensões. E não vai ser mais uma equação do segundo grau, vai passar a ser uma equação do terceiro grau. Tá? Muito bem, vamos então agora procurar essa raiz. Para encontrar essa raiz aqui, basta fazer como os árabes mostraram para a gente, através da fórmula de Bhaskara. Tá? Eu vou fazendo aqui em azul, sigma x' vai ser igual a menos b, que vai dar sigma x mais sigma y, menos b, mais ou menos a raiz de delta. A raiz quadrada de delta vai ser b ao quadrado. B ao quadrado vai dar sigma x mais sigma y elevado ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Como A é 1, basta agora multiplicar aqui por sigma x vezes sigma y, menos tal
xy elevado ao quadrado. Tudo isso daqui dividido por 2a, que vai dar 2 aqui. Bom, a gente pode trabalhar aqui para melhorar ainda a forma com que está escrita essa equação aqui. Tá? Eu posso mexer nesses caras aqui dentro para agrupar eles de uma forma melhor, tá? Para simplificar esses termos. E note que esse cara aqui do meio, ele vai ser sempre positivo, ou no máximo ele vai ser igual a zero. Se ele for sempre maior ou igual a zero, significa que eu vou ter duas raízes reais e uma raiz real apenas no caso em que esse resultado aí for nulo. Tá? Aliás, dependendo desse resultado aqui também ser nulo. Tá? Quando esse daqui for nulo, possivelmente esse daqui também seja nulo. Então, assumindo que nós temos duas raízes reais, ao invés de ficar chamando isso daqui simplesmente de sigma x', eu vou trocar o nome dele aqui. Eu vou dizer que o resultado dessa equação vai se chamar sigma 1 e 2, e ao invés de colocar ali x', eu vou colocar um P aqui de principal. Tensão principal 1 é quando eu uso o sinal de mais, tensão principal 2 é quando eu uso o sinal de menos. Significa que sigma P1 é a máxima tensão normal que eu tenho no meu problema e sigma P2 é a mínima tensão normal que eu tenho. Ok? Bom, trabalhando aqui dentro, você vai chegar nessa expressão aqui, sigma x mais sigma y dividido por 2, mais ou menos a raiz quadrada de sigma x menos sigma y dividido por 2 elevado ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Okay? Então, essa daqui é a resposta para o problema. Equação, qual vai ser o número dessa equação? O último que nós numeramos é 14, equação número 15. Essa é a resposta aí dos autovalores para aquele problema. Preciso encontrar ainda a direção. Tá? Para encontrar a direção, você pode achar os autovetores. Note que se você estiver trabalhando aí com qualquer programa de programação simbólica, é muito mais fácil você resolver. Ou se você tiver aí uma calculadora programável também, é muito mais rápido você resolver diretamente o problema de alto valor e alto vetor na forma matricial. E é isso que, em geral, a gente vai fazer por caso 3D. Tá? A gente vai resolver direto aí. Nesse caso aqui, quando a gente está trabalhando aí na mão, resolvendo os problemas, é muito mais prático a gente trabalhar dessa forma. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é encontrar, então, o vetor L. O que você pode fazer para encontrar o vetor L? Você tem duas componentes para ele. Aí aqui você tem dois autovalores. Significa que se você tem dois autovalores, você vai ter dois valores para aquele vetor. Então, primeiramente, você vai voltar aqui na equação número 14 e substituir o primeiro valor. Substituindo o primeiro valor aqui, você vai ter um sistema com duas incógnitas e agora vai ficar definido aqui. E aí você pode encontrar L1 e L2. Espera aí, mas ainda é problemático, porque na verdade ele não vai estar definido. Eu falei que ele vai ficar definido, mas não vai estar definido. O que acontece é que você vai ter que prescrever, vai ter que chutar um valor aqui. Então você pode chutar L1 igual a 1, você vai achar um valor de L2. Mas eu quero que esse vetor seja unitário, então depois você vai normalizar ele. Tá? Assim a gente tem a direção, a gente tem o alto valor que indica a direção do eixo que me dá a maior tensão. Agora você pega o valor menor que você encontrou para o sigma x', substitui aqui, chuta um valor para o L1, você vai achar um valor para o L2, normaliza, você vai ter o versor que indica a direção do eixo da menor tensão normal. Tá? Mas a gente pode, no caso 2D, trabalhar isso direto com o ângulo. Então o que eu vou fazer vai ser vir nessa equação aqui, equação número 9, e eu vou colocar aqui esse cara igual a zero, que é a nossa condição. Tá? E eu posso isolar o ângulo. Se eu colocar aqui tal x' y' igual a zero, eu consigo encontrar o ângulo da máxima tensão normal. Então o valor está determinado aqui por 15. Então máxima e mínima tensão normal, que são as tensões principais. Estão aí determinadas por essa equação. Então agora vamos procurar
ângulo. O próximo passo aqui vai ser ângulo das tensões principais. Estou colocando aqui ângulo das tensões principais, tá? E esse cara aqui, posso chamar ele de ângulos principais. Então, ao invés de chamar de ângulo das tensões principais, vou chamar aqui de ângulo principal. Okay? Ele vai dar a orientação do sistema que reproduz aí as tensões principais. Bom, isso daqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equação número 9, vou repetir ela aqui, equação número 9, ela diz que tal x' y' vai ser igual a sigma y menos sigma x dividido por 2, que multiplica o seno de 2θ e mais tal xy, que multiplica o cosseno de 2θ. E o que eu vou fazer é colocar a condição para que θ me leve para o sistema principal. A condição é qual? A condição é de que esse cara aqui seja igual a zero. Então, tal x' y' precisa ser igual a zero para que o θ esteja me levando para os eixos principais de tensão. Logo, eu vou ter aqui 0 igual a sigma y menos sigma x dividido por 2, que multiplica o seno de 2θ, mais tal xy, que multiplica o cosseno de 2θ. Nessa expressão aqui, eu posso dividir ela por seno de θ, ou ainda posso dividir por cosseno de θ. Tá? Qual que faz mais sentido? Faz mais sentido dividir por cosseno de θ, porque aqui a gente vai ficar com tangente de θ, de 2θ no caso, e a gente gosta de trabalhar com a tangente. Né? Então, vou colocar aqui dividindo por cosseno de 2θ, a gente vai ficar com sigma y menos sigma x dividido por 2, vezes a tangente de 2θ, mais tal xy, que multiplica o cosseno, cosseno de 2θ dividido por cosseno de 2θ dá 1, né? Então eu já nem preciso colocar aqui, mais tal xy igual a zero. Daqui eu posso isolar a tangente de 2θ. Tangente de 2θ vai ficar igual a menos tal xy dividido por sigma y menos sigma x dividido por 2. Bom, vamos colocar aqui vamos fazer duas modificações aqui interessantes nessa equação para ela ficar mais simples de ser utilizada. Primeiro, eu vou colocar aqui um índice P nesse ângulo, para a gente saber que ele é um ângulo que vai me levar para o sistema principal de inércia. Né? Então, como esse θ aí vai ser igual ao ângulo principal, vou chamar ele de θP. E esse sinal de menos aqui, eu posso passar ele aqui para baixo. Né? Se eu passar ele ali para baixo, eu vou ficar aqui com essa equação. Tangente de 2θP, duas vezes o ângulo principal, vai ser igual a tal xy dividido por sigma x menos sigma y dividido por 2. Ou ainda, isso daqui é duas vezes tal xy dividido por sigma x menos sigma y. Essa daqui, nossa próxima equação, se eu não me engano, o número dela vai ser 16, conferindo exatamente a equação número 16. Ok, só que existe um problema aí. Eu posso ter vários ângulos que me correspondam a essa tangente. E entre 0 e 360 graus eu já tenho aí 4 opções que vão me corresponder a essa tangente. Tá? O que vai acontecer então? Eu posso, quando resolvo esse problema, ter o θ que aponta para o ângulo de maior tensão principal, que seria o ângulo XP1, o eixo XP1. Então, a gente vai dizer que o eixo XP1 ele é correspondente ao sigma principal 1. E o ângulo XP2, desculpa, o eixo XP2, ele vai ser correspondente à tensão principal 2, menor tensão principal e maior tensão principal. E o θ pode apontar para qualquer um desses eixos
e também ele pode apontar para qualquer um dos sentidos desses eixos. Então, como que a gente vai fazer para trabalhar aqui? Bom, a gente vai organizar, para não introduzir mais equações ainda, a gente vai organizar da seguinte forma. Primeira coisa, você vai utilizar você vai calcular sigma P1 e sigma P2 pela equação número 15. Segundo passo, o que você vai fazer? Segundo passo, você vai calcular o θp pela equação número 16. Agora, para você saber realmente o que está acontecendo no seu problema, você vai ter que desenhar ele. Você vai ter que desenhar o elemento devidamente orientado e com as componentes de tensão normal agindo lá, com as componentes de tensão principal. Então, para fazer isso, o terceiro passo vai ser descobrir se θp se refere a xp1 ou a xp2. Como que você vai fazer para isso? Para isso você vai substituir o θp que você encontrou aqui na equação 16, lá na equação número 9. Número 9? Não, número 8. Deixa eu conferir se é número 8. Exatamente, na equação número 8, que é essa equação aqui. Substituindo aqui, o que vai acontecer? O sigma x' ele vai resultar igual à tensão principal sigma P1, se, substituindo o θ da sigma P1, o eixo inclinado vai estar apontando, inclinado de θ com relação ao eixo x, vai estar apontando para o eixo 1, para o eixo da tensão maior. Se o resultado, aqui substituindo o θp, for igual ao sigma P2, significa que o eixo inclinado θp dx, a partir do eixo x, vai resultar no eixo xp2. E aí você acrescenta 90 graus ou subtrai 90 graus e você vai ter a direção do outro eixo. Tá? Então, basicamente vai ser o seguinte. Se θp é igual a θp1, ou seja, se ele aponta, vou colocar um aqui embaixo, né? Se ele aponta para a tensão sigma P1, o que a gente vai ter? Nós vamos ter aqui sistema original, eixo X e eixo Y. E agora eu vou ter aqui o eixo X principal 1, o eixo X principal 2, aqui está o ângulo θp que você encontrou, e aí você vai ter um elemento aqui, elemento infinitesimal, e nessa direção aqui você vai ter a tensão principal, sigma P1. Na outra direção você vai ter a tensão principal menor, que pode ser também de tração ou pode ser de compressão, sigma P2. Okay? Não tem tensão de cisalhamento aqui. Se você está representando o elemento que apresenta as tensões principais, a condição para chegar aqui era que a tensão de cisalhamento nesse plano era nula, então não existe tensão de cisalhamento. Se for ao contrário, você vai simplesmente inverter isso daqui. Então vamos colocar aí, caso contrário, θp seja igual a θp2. Então o que você vai ter aqui? Então você vai ter novamente y e x, porém agora o ângulo θp que você obteve, ele vai apontar para o eixo xp2. E aí eu gosto de deixar isso daqui de acordo com como se o x2 fosse sempre y. Tá? Se o x2 é equivalente aí ao eixo y, eu vou subtrair 90 graus do θp para dar o θp1. Você pode fazer o contrário, você pode jogar o eixo xp1 para cá também.
os dois vão resultar em problemas compatíveis. Aqui eu vou ter então o XP1 e o seu elemento. Agora ele vai ter a tensão menor, sigma P2, nessa direção. E a tensão menor na outra direção, sigma P1. Lembrando que não existe tensão de cisalhamento. Ok? Muito bem, espero que você tenha compreendido. No próximo vídeo, na próxima videoaula, nós vamos procurar então a máxima tensão de cisalhamento. Agora você já vai poder aí procurar os extremos de tensão normal. Qual deve ser a resistência à tração do material? Esses extremos aí vai te dar uma boa pista, mas você ainda não vai estar totalmente preparado para dimensionar uma estrutura sem que antes você analise que critérios de resistência você vai estabelecer para ela. Okay? Importante que a gente precisa para poder dimensionar, saber qual que é a máxima tensão normal, qual que é a mínima tensão normal, se elas são de tração ou de compressão, se uma é de tração e outra de compressão, e também a máxima tensão de cisalhamento do material. Então a gente tem que analisar esses três aspectos aí: compressão máxima, tração máxima e cisalhamento máximo. Okay? 3 valores aí de tensão que a gente precisa para poder dimensionar uma estrutura. A gente está quase chegando lá. Bom, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, me manda um e-mail aí. Até o próximo vídeo.